Nós temos, como já disse nesta noite, nossa irmã Lídia, missionária dos Batistas do estado de São Paulo. É um trabalho que ela vai estar dizendo, um trabalho muito especial, muito importante. Mas o que eu quero dizer é que a sua presença aqui trata-se da abertura da campanha de missões no estado de São Paulo. Então, a partir de hoje, nós queremos que cada um dos amados irmãos estejam orando. Mas não orando apenas para que o Senhor abençoe a obra batista no estado de São Paulo, mas para que o Senhor use cada um de nós para cooperarmos com esta obra, para sermos parceiros com esta obra. Os irmãos vão ouvir dela, só no ministério que ela desenvolve, os grandes desafios que nós temos nesta área que ela desenvolve, que ela trabalha. Imagina tantas outras áreas que a nossa convenção, que as nossas igrejas mantêm no nosso estado, os desafios que temos. E aí nós vamos pedir a Deus: Senhor, usa-me como um parceiro, como o servo teu, que tem o propósito de abençoar vidas. Nosso lema é ganhar muitas almas, cuidar bem de cada uma delas e treiná-las para ganhar outras. E nós ganhamos almas, aquelas que nós poderemos discipular diretamente e pessoalmente. Mas nós ganhamos almas também quando oramos, intercedemos e quando contribuímos. Pastor Samuel Tippett, ele disse que nenhuma pessoa que foi salva, nenhuma pessoa que será salva, alcançará a bênção da salvação em Cristo Jesus, se por trás não houve ou não houver um intercessor. E nós hoje somos intercessores daqueles que estão perdidos, para que Deus possa salvá-los, em nome de Jesus. Irmã Lídia, por gentileza, assoma a palavra neste momento, e daqui para frente é com a irmã. Ela vem brincando aí. Boa noite, graça e paz. Para nós é satisfação estar aqui para falar daquilo que Deus tem feito e realizado, e o que Deus ainda tem para realizar através de nós. Portanto, sou missionária de vocês, da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Estou aqui para falar daquilo que Deus tem feito através dos anos. São 28 anos de ministério com os presídios, e já tivemos uma casa de ex-presidiária e temos 10 sistema prisional, onde a gente está trabalhando entre homens e mulheres. Eu gostaria de pedir para o Fred ler para mim Hebreus 13:3. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Está lendo aqui, compartilhando com os irmãos aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se efeito vós mesmos, em pessoas fosseis os maltratados. Amém? Então, uma ordenança que o próprio Deus, né, o próprio Jesus nos deixou, que para nós amarmos um ao outro, né, não julgarmos a ninguém, irmos em busca daqueles que está perdido, falar do amor de Deus, falar da graça do Senhor, né, que tanto alcance eles como a todos nós, como fomos alcançados, né. Então, que possamos ter esse coração grato a Deus, estar sempre orando, intercedendo por essas pessoas, porque Jesus ele veio para esses, né, para todos, né? E
como fala, o médico ele vem para o que está enfermo, né? Então são pessoas que você possa olhar, de repente está sadio, tudo, mas ele está enfermo na alma, no espírito dele. Então esse é o trabalho, né, que nós fazemos, de levar a palavra a eles, e também contamos com todos vocês que sempre estejam orando por nós, amém? A Bíblia diz, lembra dos presos, porque certamente Deus já sabia que nós esqueceríamos dos presos. Porque preso rouba a gente, né? 171 é um artigo da lei que quer dizer estelionatário. E ele tira dinheiro de você com lápia. E também é uma gíria que tem, né? Quando a gente quer falar que uma pessoa é mentirosa, a gente fala, você é um 71. Né? A gente não usa esse termo. Você é um 71. Nós temos um projeto que chama Tetelestai, que quer dizer está consumado. No grego quer dizer está consumado. A última palavra que Jesus falou na cruz. A última palavra que Jesus falou. Está feito, está pronto, está pago. Não deve mais nada. Paguei a dívida que era sua. Consumado, quando ele falou está consumado, ele falou quitei a sua dívida. Quitei. E os presos na época de Jesus lá, quando eles eram soltos, quando eles ganhavam o alvará de soltura, eles faziam uma plaquinha e colocavam assim, tetelestai, consumado. Terminei minha pena, paguei minha pena, não devo mais nada. Então, quando Jesus falou tetelestai, ele quis dizer a todos nós, você não deve mais nada. Você não deve mais nada. Eu quitei a dívida que era sua. Então, nós colocamos esse projeto Tetelestai para dizer isso para os presos e para explicar para o preso que eles não devem nada mais. Porque Jesus falou lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós vamos lá na prisão com toda a convicção, com toda a certeza que Deus os quer libertar dos vícios e das drogas e de tudo aquilo que tem acontecido na vida dele e que ele pode ter uma porta aberta, ter uma saída. Porque quando o preso vai preso, a esperança dele se acaba ali, fundo de poço, sem expectativa, sem esperança nenhuma. E quando ele retorna, ele fala, estou livre de tudo isso, eu saí de liberdade e agora eu quero começar de novo, eu quero ter uma nova vida, eu quero trabalhar, cuidar da família, ou ter uma esposa. E ele começa a pensar nesse ponto. E quando ele sai aqui fora, mesmo que o desejo dele é muito grande e muito profundo, ele encontra muitas barreiras na qual ele não pode se reintegrar à sociedade. Porque existe um sistema diabólico dentro do nosso governo e de toda a sistemática que existe para tirar a documentação. Para vocês terem uma ideia, o preso, a pessoa que está aqui, que sai de uma cadeia, ela quer trabalhar. E se ela vai trabalhar, ela precisa tirar o documento. Para ela tirar o SIC, ela tem que tirar o SIC não, o CPF, ela tem que tirar o título. Porque se ela não tiver título de eleitor, ela não tira o CPF. Então ela não consegue tirar nem o CPF e nem o título durante 4 anos. Portanto, se ela vai trabalhar dentro de uma empresa, a empresa não pega ela, não registra ela sem o CPF, sem o título, então ela não pode.
E geralmente eles dão um livramento condicional para a pessoa. Ela não paga toda a pena, então vem pagar a pena condicional. Ela só pode também dar andamento aos documentos dela depois que ela pagar a pena dela. E o juiz requer dessa pessoa que está incondicional que ela tenha emprego. Mas como ele vai arrumar emprego se ele não dá essa condição para ele? E se ninguém quer mais acreditar, não existe um projeto para se tratar do preso. Também, dentro do sistema prisional, quando ele está lá dentro, preso num CDP, por exemplo, CDP é Centro Provisório, que é onde a gente trabalha em 5 CDPs, 4 de homens e um de mulher, CDP. Depois tem as penitenciárias, que a gente trabalha também. E nesse CDP que eles estão cumprindo as suas penas, lá não tem trabalho, lá não tem um planejamento, um plano de reeducação, não tem nenhuma. Então é um depósito e um montoado de gente, pessoas, seres humanos, a imagem e semelhança de Deus que estão nesses depósitos. Aprendendo tudo o que vocês podem imaginar. Primeiro, a lei lá nos artigos reza 3 coisas. A primeira, vamos prender o fulano para tirar ele fora de circulação para guardar a sociedade. Beleza, certíssimo. Tem que prender mesmo. Cometeu o delito, tem que prender. Segundo, punir. Vamos dar uma sentença e vamos punir. Beleza, certíssimo. Mas o terceiro vamos reeducar. Vamos trabalhar na reeducação desses presos. Mentira. O sistema é falido e o sistema não corrige, o sistema não dá educação, nem para aqueles meninos que eles falam que tem que ficar preso. Se nós optar pela menoridade, vai acontecer igual está acontecendo com esses que são os maiores. Só que nós vamos fazer eles ficar igual ou pior do que os que já estão lá. O sistema prisional é fábrica, é depósito de criar monstro. É depósito. Então, quem é que tem o poder de levar uma nova expectativa e esperança e mudança de vida para os presos? Vocês sabem quem é? A igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela pode levar o poder do evangelho. Porque o poder do evangelho diz assim, que ele tem o poder daquele que crê no evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê no Senhor Jesus. Mas quem prega o evangelho de verdade, quem vai lá para pregar a libertação, para a gente falar, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder de libertar pessoas. Pode ser de qualquer situação. Qualquer situação, irmão. Pode ter uma doença, um câncer. Pode ser qualquer coisa que prende, que amarra. O poder do evangelho tem esse poder de libertar um linguarudo, um fofoqueiro, de libertar um ladrão, uma prostituta, um assassino. A palavra de Deus tem esse poder.
e tem o poder também de libertar aquele que está lá, nas prisões. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. As outras denominações que entram, eles ficam falando assim: não frequenta a igreja batista, não. Não frequenta a igreja batista, não. Fala assim para os presos: não frequenta, não. Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Porque eles falam que a gente não tem o Espírito Santo de Deus. Mas um dia lá no culto, no pátio do culto, é um pátio enorme, irmãos. Dá três desse espaço aqui. Então, às vezes a gente faz o culto e fica aqueles homens lá, uns 600 homens. Às vezes quando a gente faz no pátio. E um dia eu estava fazendo, mas sem o microfone. E nós cantando e louvando a Deus. E de repente, lá no meio do púlpito, eu vejo um rapaz. E eu não enxergo, né? Eu sou cega. Não enxergo tudo que está acontecendo. Mas eu vi que estava um movimento lá no fim do culto. E eu cheguei para o pastor. Pastor é o que ora melhor lá. Ou então que tem um pouquinho mais de entendimento, ele torna a ser o pastor do raio preso. Ele passa a ser um pastor lá. E ele era... Eu cheguei para o pastor e falei: pastor, o que é aquilo lá? Que bagunça é aquilo lá? Ele falou: não, irmã, ele está pulando, ele está saltando daquele jeito, porque ele era paralítico. Falei: o quê? O preso tinha levado um tiro na espinha e ele perdeu seus movimentos. E agora no culto ele levantou e começou a andar. Então por isso que ele está pulando, de alegria. E eu falei: num culto batista, que o povo fala que não tem o Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus ali, e aquele homem começou a andar. Aí nós estávamos também num outro pátio enorme. Aí fica, sabe quando a igreja tem escola dominical e não tem espaço? Então fica um grupo aqui, uma sala aqui, outra lá no fundo, outra lá, outra lá. Então a escola dominical se divide assim. Só que no sábado, lá no presídio, quando a gente visita lá, fica uma igreja ali, a Assembleia ali, a Universal ali, os batistas ali, a Sétimo Dia ali, o Espírita ali. E fica cada um num espaço. E tinha uma mulher na cadeira de roda. E essa mulher estava na cadeira de roda, e os outros falando: não vai no culto batista, não vai no culto batista. E aquela mulher foi visitando as igrejas, foi visitando. E um dia ela foi lá no culto batista. O que aconteceu? A mulher que estava na cadeira de roda, de fraldão, ela levantou da cadeira dela e começou a andar com aquele fraldão. As outras igrejas tudo olhando: Batista? Andou lá? Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, sim. E eles queriam denigrir, falando que não tem milagre. No meio batista tem. Tem o milagre da salvação, tem o milagre para a cura, tem a libertação. E nós vimos, uma freira chegou e falou assim: olha, a gente tem o dinheiro, mas vocês, crente batista, vocês têm o poder da conversão. As pessoas se convertem, as pessoas mudam, as pessoas
são viciadas, drogadas, elas começam a se converter. A gente está até interessado em dar dinheiro para vocês. Porque nós queremos ver conversão assim no nosso meio. E não tem. Então, irmãos, a palavra de Deus, quando ela é julgada, ela é semeada, ela é lançada na terra, no coração do homem e das pessoas, ela nunca e jamais ela volta vazia. Ela tem um poder extraordinário de mudar pessoas, de mudar vidas. Como ele falou, o juiz lá mandou chamar para trazer o trabalho para dentro. Nós temos 3 casas de custódia, que também é prisão. Casa de custódia também é prisão, mas aquelas pessoas que eles têm aqueles crimes como crime de pessoas doentes mentais, que praticaram os crimes foram tão terríveis que elas foram consideradas pessoas sem solução. Então elas foram para a casa de custódia, tem que tomar remédio, um monte de coisa. E nós começamos com o trabalho, e um diretor foi falando para o outro diretor, e foi falando para o outro diretor do nosso trabalho, e ele disse: não, nós queremos esse trabalho aqui. E o outro: nós queremos aqui. E nós queremos o trabalho aqui. E foi chamando. Só que, de repente, a gente não tem obreiros. Não tem. Tempo integral somos 4. 4 missionárias, tempo integral. Para atender os presídios. E quando a gente entra no presídio, não é assim. Por exemplo, aqui na capela é um raio. Tem 1000 pessoas nesse raio. Aqui do lado mais 1000. Na frente mais 1000 e daqui mais 1000. Então, cada uma de nós entra num raio. Eu entro num sozinho. A outra entra no outro, a outra entra no outro e a outra entra no outro. Uma fica doente, o outro raio fica sem ninguém. E o outro sem ninguém. Isso é no mesmo local. Agora, se nós vamos para outro CDP, já tem mais 4. Em Franco da Roça tem 8 raios. São 8. E a gente não consegue cobrir todos os 8. Porque a gente não tem pessoas que quer ir pregar o evangelho na prisão. Lá eu não vou. Esse povo não tem jeito. Esse povo não tem solução. Irmã, você é missionária. A gente já paga para você ir. A gente já dá nosso pão. A gente já contribui. Nós não vamos. E Deus está chamando a todos. Se você sai da sua casa e vai 1 hora ou 2 horas que você vai, e você ganha uma alma, vale mais do que o mundo inteiro. E a participação do culto dessas pessoas são de 60, 70 pessoas no culto. Às vezes a gente fica contente porque a gente vai numa biqueira. Vocês sabem o que é biqueira, né? Uma boca de droga. A gente vai numa biqueira ali e a gente consegue falar ou com um viciado ou com um traficante. E a gente já chega todo pambambam lá. Falei com o traficante. Mas lá na prisão a gente consegue falar com 60 de uma vez. Às vezes a gente, quando vai para o pátio, a gente fala com os 600 que estão no pátio. E eles, geralmente, eles pedem para a gente falar no pátio. Só que a gente não tem voz para falar, não tem isso aqui. Nós não temos microfone para falar no pátio. Então a gente fala dentro do X. X, o que é X? Xadrez, cela. Uma cela que é para 12 pessoas, fica 60 ali.
e moram uns 40, 45 dentro de um xadrez. Mora tudo ali. Dentro do X, muitas vezes, que um preso custa para o Estado 1.300. Né? Um preso custa 1.300 para o Estado. Aí a mídia fala assim, preso vai lá, nós damos comida, nós damos tal. Mentira. O preso chega lá, se a família dele não mandar sabonete, pasta de dente, bolacha, o suco dele, a alimentação dele, a roupa dele, não é sustentado, porque o dinheiro é desviado. Então não tem a recuperação, não tem o tratamento que tem que ter. Então, você colocando 60 pessoas num X, onde é um banheiro, ali você tem o cheiro de urina, de fezes, que a gente sai de lá com aquele cheiro de cigarro, de droga, porque tem droga lá dentro, né? A gente sai até noiado, porque do lado tá aquele cheiro de droga, e a gente sai tonto dali, passando mal. Porque a gente fica uma hora e meia mais ou menos dentro do sistema prisional. Lá tem droga? Tem droga. Tem tudo que você pode imaginar, tem dentro de uma prisão. Tudo. Como é que pode recuperar? Como é que pode fazer a recuperação? Como pode fazer a educação? A não ser a palavra de Deus. A não ser o poder de Deus. Então, aqui nessa região, Deus falou com o pastor Décio, lá no momento com ele com Deus. Deus falou, você vai lá para o Matão e abre uma igreja. Aí se ele viesse aqui, em qualquer rua, e ficasse o braço cruzado, não tivesse contato com ninguém, ia nascer uma igreja? Não. Mas vocês todos estão aqui porque ele resolveu obedecer o ídolo de Jesus e estar aqui. E porque ele abriu a boca e ele falou do quê? Da palavra. Então nasceu uma igreja. Então a gente vai lá no presídio e abre a boca e fala de Deus, e fala de Jesus, e nasce o quê? Uma igreja dentro do presídio. Então lá dentro do presídio tem uma igreja que foi manifesto o poder de Deus, o poder da palavra, e foi gerando vida, e novo nascimento e vida. Então nós temos muitos irmãos nossos que estão dentro da prisão, convertido, que aceitou o evangelho, que aceitou a palavra de Deus e que foi transformado pelo poder da palavra. Amém? Você não pode dizer que lá na prisão não tem pessoas que mudou de vida. Tem. Porque se eu falar não tem jeito, eu estou falando, o senhor não tem poder. A sua palavra não tem poder. Porque é isso que a gente escuta de muitos irmãos, que nós temos um trabalho no presídio e que nós falamos isso. Tem alguns pastores, pastor Décio, que falou assim, manda recado para essa missionária que sou eu, que no meu púlpito ela não sobe. Esse ministério no meu púlpito não. Glória a Deus que neste eu vim. Eu não estou aqui porque vocês não vão me ver lá atrás, né? Eu não sei também, eu falei para ele, como que o povo vê ele lá? Ele falou que vai arrumar uma mesinha. Então, irmãos, pessoas que desacreditam do poder de Deus, como tem irmãos de outras denominações que falam que nós não temos o poder. Nós temos o poder. Eu creio nisso. E eu vejo Deus atuando dia após dia e dia após dia. E às vezes nós estamos aqui, mas
É uma tenda. Que igreja é essa? Tenda. Mas Deus gosta disso. Entendeu? Deus gosta de ver o poder dele, a graça dele nesses lugares. E às vezes, eu também não tenho uma tenda, às vezes, para pregar, quando eu estou no pátio do presídio. E não tem um local. Mas às vezes está chovendo. E nós estamos pregando na chuva. Esses dias eu estava falando para outra missionária, a Luzia. Eu falei, quando estiver chovendo, a gente não deve ir. Porque se a gente for, elas vão ficar no culto, eles vão ficar no culto, e eles vão ficar doentes. Nós vamos para fora, nós vamos no médico, mas eles não têm médico. Como nós vamos fazer culto e eles, para não deixar, porque eles atendem muito bem a gente, eles têm um apreço muito grande pelo missionário que vai lá. Então eles vão participar ou no sol ou na chuva. Geralmente nós estamos no sol. Mas eu falei, a partir de hoje a gente não vai vir na chuva mais. Porque se eles ficarem doentes, eles não têm médico. Irmão, você já sentiu dor de dente? Quando você sente dor de dente, é terrível a dor de dente, não é? Mas você tem um dentista, você corre no dentista. Se eles têm dor de dente, e eles têm porque eles são usuários de droga, e os dentes ficam tudo estragados, eles ficam dentro da prisão com dor de dente, sem ter nenhum atendimento. Uma dor de cabeça, uma pressão alta. Já vi gente estribuchando lá no chão, dando ataque cardíaco, sem atendimento. A imagem e semelhança de Deus assim. Eles comem uma comida, que o Estado diz que dá, uma comida, que é um arroz que vem num bandeco. Bandeco a gente fala, bandeco porque é a gíria, mas é um marmitex que tem um arroz amassado, pastoso, com a carne crua, amassada com ali. E às vezes na salada mal lavada que tem lesma e bicho. O feijão é borbulhando e muitas vezes azedo. É isso aí. Nós vamos recuperar pelo sistema? Nós não vamos. E o nosso ministério é um ministério assim. A gente chega lá na cadeia, as mulheres que dão atendimento quando a gente vai na cadeia de homem. Que mulher vem fazer na cadeia pregar o evangelho? Primeiro eu trabalhava com mulheres e eu fui trabalhar com os homens porque a coordenadoria falou, olha, lá no presídio dos homens não tem ninguém. Está sem assistência religiosa. Vocês precisam ir para lá. E nós fomos para lá. Depois nós chega lá, os funcionários pegam, mas mulher aqui, vocês estão procurando marido aqui? Entendeu? Como é isso? Então é complicado. Quando nós levamos o nosso material, ele é todo revistado. Se a Bíblia é de capa dura, eles arrancam a capa da Bíblia e estragam a Bíblia. Se a Bíblia é minha, eles também arrancam a capa da Bíblia. Não é eu que levo arma, nem serra, nem droga, nem nada. É os próprios funcionários que levam tudo isso lá para dentro. Não tem outro jeito de entrar, a não ser esse. Então a gente enfrenta esse tipo de problema para entrar. E para terminar e para começar tudo, irmãos, eu tenho 10 presídios. Se eu for dar 1000 Bíblias para cada presídio, para trabalhar o ano inteiro, eu tenho que ter 10.000 Bíblias.
Em novembro eu fiz um projeto, escrevi o projeto, mandei e falei, preciso de 10.000 Bíblia. Eu estou entrando no mês de julho amanhã e eu ganhei 200 Bíblia. Se minha ferramenta de trabalho é Bíblia, eu não tenho Bíblia para dar. E quando algumas igrejas que dão Bíblia para mim, dão aquelas Bíblias bem pequenininhas, com letra bem pequenininha e que não dá para ler. Sabe por quê? Porque as celas são escuras. Então não dá para ler. E eu preciso de Bíblia de letra gigante para eles lerem. Então a gente não tem conseguido Bíblias, irmãos, que é a minha ferramenta de trabalho, que é o que eu creio, é que eu tenho que levar para dentro da prisão. Eu falo, mesmo que a gente não consegue ir, a gente tem que levar, porque os presos, depois que fechou a casa de detenção, eles são transferidos para o interior. Ele foi para o interior, o preso, e as cadeias foram abrindo no interior. E nós já passamos a visão que os pastores do interior dão atendimento para esses presos que estão lá. E eles não querem ir. E as igrejas não querem ir. Então, nesses presídios do interior, não existe o vazio batista. Existe o vazio da palavra de Deus, que não tem palavra de Deus, não tem Bíblia, não tem a palavra. E se nós queremos ver pessoas transformadas, nós temos que ir. E se nós não podemos ir, nós temos que pelo menos enviar essas Bíblias, porque 70% das pessoas que estão dentro do sistema prisional são pessoas que saíram de igrejas, são das igrejas, são afastadas do Evangelho. 70%. Tem filhos de pastores, de diáconos, de irmãos de igreja, de presbítero. Nós temos levitas, nós temos pastores presos, nós temos tudo quanto você imagina ali dentro daquela prisão. Tem uma prisão que a facção dele é do satanismo. A própria prisão é do satanismo. Então, eles rasgam a pessoa aqui, a sangue frio, e arrancam o coração. Sacrifício humano. Às 6 horas da tarde eles se cortam para dar derramamento de sangue, e depois eles mesmos costuram. Essa é a situação que vivem os presos no Brasil. E a Luzia, uma das nossas missionárias, esposa dele, foi lá para o exterior. E ela estava contando como é a situação do preso aqui no Brasil. E os presos falaram: que crentes batistas são vocês, que não faz nada para mudar a situação do preso lá no Brasil. Por que vocês não falam, não têm voz ativa perante o governo de lá para mudar a situação do preso aqui no Brasil? Nós temos feito. Temos ido divulgar, feito promoções missionárias.
Pastor Décio veio todos, missões nacionais, missões mundiais e estadual, com promotores de missões, falando com os promotores. E o nosso projeto, o único projeto que a gente tem é falando, dá-nos Bíblia. Dá-nos Bíblia. Nós precisamos de Bíblia. Quanto é a Bíblia? R$13. R$13. Um domingo que você deixa de comprar 1 quilo de carne, você pode comprar uma Bíblia. Dá-nos Bíblia, dá-nos a palavra de Deus. Chegamos um dia no presídio e uma moça falou assim, uma moça não, o chefe lá da cadeia falou assim para mim, Lídia, você não assusta com o que você vai ver, não se assusta não, porque a Rosana está sem nada. Eu não entendi muito bem o que ele falou, sem nada. Eu entendi que era as coisas que eu estava trazendo. Que era, sempre a gente leva sabonete, dente, essas coisas todas que a gente procura roupa e alguma coisa. Eu falei, não, eu trouxe alguma coisa aqui, eu dou para ela. Ele falou, não, você não vai dar nada para ela. Não é para dar nada para ela. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ela falou assim, missionária, mulher de Deus, a minha mãe também é uma mulher de Deus. Eu quero que você ore por mim, porque eu quero sair desse inferno. Eu quero que eles me transferem para um outro lugar. Esse lugar aqui é um inferno. E eu me aproximei dela e falei, eu vou orar. Você espera um pouco que eu vou orar. Mas antes de orar, me dá um copo d'água. E eu fui pegar a água para dar para ela. Aí eles falaram assim, não é para dar água para ela. E eu levantei meu pé, que eu sou baixinha, fui olhar para ela, ela estava nua. Do jeitinho que veio ao mundo. Nua. E ali ela fazia as necessidades dela e dormia no chão, sem nenhum cobertor, sem nenhuma roupa. Tinha fezes, urina. E a Osana falou assim, irmã, ora, mas antes de orar, canta. Eu falei, olha, minha irmãzinha, eu não sei cantar. Eu não sei, eu só sei orar. Eu só sei pregar, falar de Deus. Mas eu não sei cantar. Ela falou, eu ajudo você a cantar. Eu falei, então, qual é a música? E ela começou a cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Saí daquele lugar
Eu nunca me envolvo com o que o sistema faz ou deixa de fazer com os presos. Às vezes a gente sai de lá, a gente fica até sabendo que vai haver uma rebelião, que eles vão pegar alguém, vai ter alguma coisa lá que um só vai ser massacrado por todos. Mas a gente não se envolve, vai embora a hora e não faz nada. Mas esse caso dessa moça mexeu tanto comigo, me preocupou tanto que eu saí e eu fui lá nesse chefe e eu falei assim: olha, se você não tem paciência com ela, se ela está te dando muito trabalho, transfere ela, não deixa ela ir. Desse jeito, dessa forma, não é humano o que você está fazendo com ela. Transfere ela, tem lugar especial para ela, manda ela o Franco da Rocha. E ele falou: tentei já, mas eu não consegui vaga para ela. E na outra semana, quando eu cheguei lá, ele falou assim: que Deus é esse, missionária? Que Deus é este? Que Deus é esse que você tem? Que com meia hora que você saiu daqui, chegou uma transferência para Osana. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Ela acreditou. Ela creu. Por isso a importância do Evangelho, por isso é importante estar lá. Tem uma palavra no grego que chama barak, no grego não, no hebraico, barak, que quer dizer ajoelhar. E ajoelhar significa abençoado. Ser abençoado. Quem ajoelha é abençoado. Às vezes a luta está tão grande, tão difícil para você, e você não consegue orar. Mas se você entender o que é ajoelhar e entender o que é baraques, você ajoelha e você é abençoado. Levanta abençoado e anda abençoado, porque você está ajoelhando perante um Deus que é vivo e é todo poderoso. E a gente ensinou isso. Numa dos trabalhos que a gente estava fazendo, a gente ensinou isso. E toda semana é difícil o dia que eu não falo essa palavra. Também tem em Efésios 3, pastor, que fala isso: por esta causa me ponho de joelho. Por esta causa me ponho de joelho. Então, quando você tiver qualquer problema, por esta causa me ponho de joelho. E tinha um moço, Márcio, e ele estava lá. E eu ensinei isso. Quando eu ensinei essa palavra, estava falando sobre oração, eu ensinei que nós devíamos se colocar de joelho. Ainda que a situação tivesse difícil, vamos se colocar de joelho. E ele se colocou de joelho. Mas ele, toda vez que a gente tinha o culto, em vez dele assistir o culto sentado ou de pé, que às vezes não tem lugar para sentar, ele ajoelhava. Os moços assistiam o culto tudo de pé, ele ajoelhado. Ele acreditava que Deus ia fazer a obra na vida dele, mas ele cria de uma forma tão grande, que a palavra era tão forte no coração dele, que ele falava: eu vou sair daqui de alvará. E ele pedia batismo e não deu tempo de batizar ele. E ele ficou, assistia culto só ajoelhado ali no pé. E um dia eu cheguei lá e eles falaram assim para mim: irmã, o Márcio foi embora. Eu falei: amém. Mas sabe o que aconteceu com o Márcio?
veio a transferência dele para ir para o presídio. E ele não queria ir, irmã. Porque ele falou que só ia sair daqui com alvará. E os presos ficam nervosos, porque os presos querem ser transferidos, porque transferência significa que o processo está andando. E ele, qualquer um queria sair para dormir numa cela que tem 60, para ele ir para um lugar que ele tinha uma cela só para ele. Quem não quer ir? Uma cela, pagar sua pena, com mais conforto. E o Márcio não queria ir, os presos quase batiam nele. E tinha o pastor lá que falava assim: vai, rapaz, eu não acredito que você está fazendo isso. Aí ele falava assim: a minha fé não foi para isso. Não foi para isso que eu baraqueei, não foi para isso que eu ajoelhei. Eu ajoelhei para sair daqui de alvará. Quando chegou na outra cadeia, irmãos, adivinha o que aconteceu? Adivinha o que tinha lá para ele? Assim que ele bateu o pé lá na outra cadeia, alvará de soltura. No mesmo dia, estava lá o alvará de soltura para ele. Como é que você pode falar que Deus não ama o preso? Deus ama o preso, Deus quer salvar o preso, Deus quer libertar o preso, Deus quer dar milagre para o preso, Deus quer curar, quer restaurar. Porque é a imagem e semelhança dele. Ele não quer ver o preso daquele jeito, naquela situação, não quer ver o drogado, não quer ver a criança naquele estado de drogado, não quer. Ele quer que todos sejam salvos, todos. Então tem algumas coisas que você deve fazer. Você pode contribuir financeiramente. Você pode orar, baraquear, orar pelo preso. Se você nunca orou, agora você vai orar. Porque agora nesta congregação, nessa comunidade, no meio desse povo, veio alguém que falou com você. Que acontece coisas milagrosas dentro do sistema prisional. Que tem milagres de conversão, de salvação, de libertação. Eu tive uma casa com 10 anos, a casa onde eu recebi essas mulheres. E quando eu recebi essas mulheres, eu vi os frutos delas. Eu tenho mulheres jornalistas, que era ex-presidiária. Mulheres que fez pedagogia. Mulheres que estão no coral da Igreja Batista Vila Mariana, Igreja Batista de Itápolis, que está com a sua família toda reconquistada. Pessoas que nunca mais voltou para a cadeia, porque elas tiveram um encontro com Jesus. Eu vou contar a história desse ratinho aqui. É um ratinho missionário. Tem solitária na cadeia que chama tal de seguro, mas é uma solitária onde a pessoa fica 30 dias. 30 dias. Sem ninguém falar com ela, sem ninguém conversar, e às vezes é posta a alimentação por um buraco, e ele nem vê a voz nem do funcionário e de ninguém. E ele falou assim, e um dia ele, desesperado, na sua angústia, no seu desespero, ele ajoelhou no chão e falou: se existe um Deus, o Deus que aqueles crentes prega e fala, se existe um Deus, eu quero que esse Deus fale comigo. Saiu de um buraco uma ratazana, que lá no presídio tem ratazana bem grande. E esse rato veio, parou bem em frente o preso, e ele ficou olhando para aquele rato.
E na boca do rato tinha um papelzinho. Eu não sei se era um pedaço de Bíblia ou um folheto, mas era um pedaço de alguma escrita ali. E ele pegou aquele papelzinho e leu. Estava escrito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus usou a boca de um rato. E Ele quer usar a nossa boca. Ele quer usar a nossa vida, nossos pés, nossas mãos, nosso dinheiro. Ele quer usar nós como igreja para fazer a obra dele. E é isso que nós vamos fazer. O nosso ministério é esse, irmãos. Nós temos um folhetinho, não sei se todos ganharam ali. Ali tem o número de uma conta, se você quiser depositar. A gente compra a Bíblia. Ou então, se a igreja resolver comprar a Bíblia, compra a Bíblia e manda para a gente, ou manda na Sociedade Bíblia a Bíblia e pega nosso endereço, eles entregam a Bíblia para nós lá. Se você sentiu tocado, quer fazer esta obra junto com a gente, junta a nós. O nosso projeto é Bíblia. Não é nada mais além da Bíblia. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Écio que trouxe a gente aqui, né? Eu amei o projeto, gostei muito de tudo isso que eu vi aqui, que eu acho que é uma coisa de Deus tão linda aqui, né? Tão maravilhosa, que nasceu, por causa do Evangelho, nasceu esse povo. Nasceu essas cadeiras, isso aqui, tudo. É coisa de Deus, é coisa linda, é Deus que faz. Então, o nosso Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer vocês por ter nos ouvido, por ter nos atendido. Que Deus abençoe o pastor Décio. Eu não conhecia o trabalho dele. Glória a Deus por isso, pastor. Deus abençoe você e sua família. E abençoe esse povo aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, equipe? Muito emocionante. Vamos colocar de pé. Eu sou teu e
prostramos diante do Senhor, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos ao Senhor. Deus querido, quantas coisas ouvimos, ó Deus. Ó Pai querido, a Tua palavra diz que nós não fizemos algo, as pedras vão clamar, Senhor. Deus querido, põe a Tua mão na vida desta missionária, ó Pai. Trabalho árduo, Senhor. Não permita que ficamos de braços cruzados, ó Pai. Não permita, Senhor Deus, que caia no nosso esquecimento, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, mas que possamos nos lembrar a cada dia, ó Pai, dessas pessoas, ó Pai, esquecidas, ó Deus, pela humanidade, ó Pai, esquecidas, ó Deus, pela sociedade, ó Pai, mas tão carentes, ó Deus, do Teu amor, feitos à Tua imagem e semelhança, Senhor, vivendo como animais, Deus. Põe a Tua mão de poder, Senhor. Envie mais pessoas, Senhor. Põe a Tua mão. Pedimos também pelas nossas escolas, Senhor. Pai querido, se nós conseguimos, ó Deus, conduzir essas crianças ao Senhor, não teremos esse problema no futuro, Pai. Ó Deus querido, põe a Tua mão, Senhor, na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, Deus. Derrama o Teu poder, ó Pai, sobre essas vidas. Nos ajude também, ó Pai, nas escolas, ó Deus, para que possamos evitar de alguma forma, ó Pai, que vidas cheguem nesse momento da sua vida, ó Pai. Mas que o Teu poder, ó Deus, o poder da Tua salvação possa alcançá-las, Senhor. Tende misericórdia, Senhor. Mude as nossas vidas, ó Pai, o nosso olhar, ó Deus, como se não estivéssemos nem aí, ó Pai. Temos a nossa vida, ó Deus, tão tranquila, ó Pai, mas que nós possamos sair do comodismo, Senhor Deus, e fazermos algo realmente, ó Pai. Algo, ó Deus, que possa mudar, ó Pai, esta nação, possa mudar a vida dessas pessoas, ó Deus. Nós somos batistas, sim, ó Deus, mas cheios do Teu Santo Espírito, aleluia, Jesus. Somos cheios do Teu Espírito Santo. Que é a Tua promessa, Senhor, que o Senhor deixaria o Teu Santo Espírito, ó Pai, conosco. E nós cremos nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso nós nos rendemos a Ti nesta noite, ó Pai. Nos rendemos diante do Senhor, para Te adorar, para Te bendizer, ó Deus, para dizer: eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui, prontos para fazer a Tua vontade, fazer a Tua obra, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Pedir os queridos para sentarem um pouquinho, porque eu preciso compartilhar com a igreja 3 palavras e peço ao irmão Timóteo que continue gravando. Eu pedi a ele que não gravasse essa parte, mas pode deixar gravando. Muito importante. E antes de falar algo aqui, inclusive como resposta nossa ao apelo, ao desafio que nós temos recebido nesta noite, mais um desafio tão grande. Quando a gente estava ali em Guarulhos, a gente estava ali sendo desafiado o tempo todo pelo que estávamos vendo. Aliás, começou lá na Cristolândia. Irmãos, quando chegamos na Cristolândia, a irmã Soraya estava lá coordenando o pessoal na recepção de algumas coisas. E quando ela nos recebeu, nos abraçou ali, ela disse: gente, por favor, leva o pastor, leva os pastores lá na despensa para ele orar. Lá na despensa, porque está faltando o mantimento. Está faltando o mantimento. E, amados irmãos, quando nós chegamos na despensa, eu orei ali na entrada. Aí quando cheguei lá, disse: pastor Antônio, agora é sua vez, ora. E nem ele, nem eu conseguíamos orar. De ver realmente a necessidade. E, amados irmãos, eles estão com várias unidades, onde se consome centenas de quilos de mantimentos a cada dia. Mas quando nós descemos e fomos lá de volta, a irmã Soraya, gente,
Deus é maravilhoso. Enquanto vocês estavam orando, Deus já estava providenciando. Quando nós chegamos lá no final do trabalho, à noite, aqueles meninos que estavam lá, pastor, depois que vocês saíram, além daqueles que chegaram, quando vocês ainda estavam lá, chegaram mais 2 toneladas de arroz. Meus irmãos, poder da oração, poder do baraque. Quando nós dobramos-nos diante do Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, só Tu és grande. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo, tudo. Poucos dias a irmã Miriam trouxe aqui essa experiência e agradeceu a nossa igreja. Aliás, irmã Miriam, desculpa, domingo passado eu esqueci. Você queria dar uma palavra, não sei se quer nessa noite, de agradecimento, tudo bem, mas ela durante a semana compartilhou comigo, queria compartilhar com a igreja domingo, sobre as bênçãos providas de Deus sobre aquela família. Mas eu quero dizer, amados irmãos, tem marcado a minha vida, principalmente quando estamos desenvolvendo esse novo modelo, participando, o texto de Atos capítulo 4, de 32, quando diz que a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito, e ninguém afirmava ser alguma coisa, ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Queridos, uma multidão de pessoas, de milhares de pessoas, era a igreja primitiva nessa ocasião, e não havia necessitados, não porque não houvesse, mas porque unidos uns compartilhavam com outros. Essa semana, nossa irmã Sandra, irmão Carlos, com seu filho Eric, tiveram um momento de muita luta, de muitos dissabores. Irmão Carlos havia saído para buscar a irmã Carolina. Chegou, desceram do carro, foi para casa, atravessou. E alguém vinha numa velocidade, naquela rua de aproximadamente 120 km por hora. E para não bater num carro que estava na frente, freou. Mas se não freasse, teria pegado de cheio nosso irmão Carlos e a irmã Carolina. Mas rodopiou e pegou o carro do Eric em 2 partes do carro. E ele entrou, inclusive, em desespero, porque ele estava dentro de casa quando viu aquilo. Seu carro praticamente poderia ter dado PT, que chama. E no entanto, graças a Deus, o irmão Carlos procurou tomar as providências. As pessoas se dizem inclusive cristãs, mas não tem nenhuma segurança para poder ressarcir, não tem possibilidades, pelo menos de imediato, e se negando inclusive também a assumir. Mas eu senti no meu coração, amanhã estou entrando em contato com a nossa irmã tesoureira para a gente poder passar uma importância ao irmão Carlos, que estará pagando o funileiro, já está, essa semana ficará pronto o serviço.
Eu estou comunicando aos irmãos que faremos isto e vou pedir que os irmãos que quiserem contribuam diretamente para a igreja nos próximos dias ou meses, quando puder. Mas participe. Nós queremos, irmãos, pôr em prática o que nós estamos dizendo que somos. Nós queremos pôr em prática isso aqui. Primeiro, que nós de fato vamos ganhar muitas almas, cuidar bem, nós queremos cuidar bem de fato. E queremos ensinar as pessoas a desenvolver esse ministério do Senhor Jesus. Mas nós queremos também, irmãos, pôr em prática isso aqui. Para não deixar necessitados nenhum no nosso meio. Nós temos alguns irmãos aqui que estão conosco, já desde o começo, sabem perfeitamente que isso já tem sido praticado por nossa igreja. Alguns irmãos já têm vivido, experimentado isto. Essa semana louvei a Deus quando cheguei com a Dalgisa na casa do irmão Divino. E eles estavam orando. E até houve um momento ali interessante, porque o Gabriel, ele estava atento, porque os irmãos queriam fazer uma surpresa para a Dalgisa, e quando nós acabamos de chegar, e aquela pessoa que estava orando acabou de orar, ela chegou e começou a cantar parabéns para a Dalgisa. Aí ele viu que a outra irmã começou a orar. E eu, como vi que estavam orando, continuei orando, mas eu ouvi uma voz. E eu conhecia a voz. Quem orava era a irmã Tatiane. As irmãs têm visitado a irmã Tatiane. Eu quero que os irmãos orem por esta família. Família do Neucenir, irmã Tatiane e seus filhos. Mas tem ainda uma outra coisa que eu quero falar agora. A nossa igreja tem um irmão na prisão. Eu não sei se os que estão conosco agora conheceram o Gilmar. Mas conhecem agora o irmão Cristiano e o irmão Fernando. E além deles, suas esposas, tem como membro a nossa igreja o pai do Gilmar, o pai deles, irmão Clóvis. Eu estive alguns dias atrás com o irmão Clóvis, fui visitá-lo, ele ficou tão feliz. E ele está passando por alguns momentos, e ele pediu nossas orações. Ele tem projetos, inclusive, de mudança. E eu gostaria que nossa igreja estivesse orando hoje, a partir de hoje, de um modo especial pelo Gilmar. Nós estivemos lá no presídio, mas não pudemos entrar, porque uma norma do presídio em Hortolândia, só entra a igreja que tem um projeto de realização de cultos. Como eu recebi esta informação e o pedido dele para que eu fosse visitá-lo, através de uma família também que tem ali um parente, um preso, eu quero ver se através dessa família, através da igreja dessa família, eu consiga entrar lá. Então os irmãos estejam orando. Estejam orando pelo Gilmar, respectivamente por sua família, toda a família. Eles necessitam das misericórdias do Senhor, amados. Nessa noite eles não estão aqui, talvez por compromissos outros. Eles sabem da presença da nossa missionária. Nós queremos orar, queridos, porque não é fácil para uma família codependente de alguém na situação que tem vivido o Gilmar.
Mas o Gilmar já esteve à frente, tocando. E a nossa esperança é que o Gilmar vai estar breve tocando. Quando ele sair do presídio, ele vai sair um crente, uma nova criatura. E ele vai vir para ser ministro do Senhor. E como o Gilmar tem tantos outros, e alguns estão ainda na rua, ou espero que nunca esteja lá. Mas eu tenho dito que os futuros ministros e pastores desta igreja estão nos bairros e nas ruas de nossas cidades. Então a nossa igreja tem então Deus tem um grande ministério, um grande serviço para esta igreja. E eu quero que cada um dos queridos irmãos leve no seu coração o apelo desta noite. Nós temos muitos alvos, muitos desafios. Mas, queridos, eu gosto de dizer que a nossa igreja, além de ser a igreja do Deus vivo, o corpo vivo de Cristo, a nossa igreja é uma igreja do Deus que é rico, dono do ouro e da prata. E quem é herdeiro do rico é rico. Amém? E Deus usará a nossa igreja para realizar os propósitos de Deus. Então, irmã Lídia, irmão Fred, conte com a nossa igreja. Chegaremos lá em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez e aí encerramos. Pode ser o mesmo? Ok? O mesmo. Mensagem linda desse cântico. A irmã Zélia me lembrou, a irmã Helena está me lembrando. Dia 4, irmãos. Quinta-feira, eu não podia esquecer disso nunca hoje. Dia 4 nós deveremos estar todos lá no acampamento batista. A nossa igreja, Batista Redenção, vai estar. A igreja batista, Nova Aliança, vai estar. É um encontro dessas três igrejas, onde nós vamos estar ali, irmãos, ouvindo testemunhos, experiências das igrejas que estão vivendo esse novo mover de Deus. Então não percas, queridos. E aí é o seguinte, para não haver custo para nenhum de nós, pois procure a irmã Helena. Pode ser depois por telefone, veio com ela o número do telefone, fale com ela, para ajudar o irmão a saber. Mas é o seguinte, leva 1 quilo de alguma coisa, ou leva um pouco mais, que a gente vai fazer lá carne assada, tá? Foi decidido fazer isso, carne assada, frango, linguiça, carne assada. Eles vão trazer, nós vamos levar, e refrigerante. Então decida aí com a irmã Helena o que você vai levar e leva. Se sobrar vai ser útil depois para nós e para eles também. Deus sempre multiplica. Faltar eu tenho certeza que não vai. Mas não vamos passar um dia muito gostoso juntos. Amanhã teremos 2 preleções. Uma pelo pastor Claudinei e a outra pelo irmão Marcos, ministro Marcos, que vem da Igreja Batista São José dos Campos, com testemunhos, experiências que ele tem vivido ali. E eu tenho certeza que vai marcar a nossa igreja, nossas vidas. Então participe desse encontro, desse dia. É um day camp. À tarde teremos batismos e será livre o restante do tempo para quem puder ficar lá até a hora que quiser ficar. Vamos colocar de pé. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O
meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias seus, Meu respirar e meu viver e sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o meu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Amados, quando a irmã Lídia falava, Deus falou no meu coração para convidar a igreja para estar comigo aqui na próxima sexta-feira para mais uma vigília. A gente está precisando muito, amados, de orar.
Eu me lembro agora de uma outra necessidade que nós estamos tendo. Há vários domingos nós temos tendo dificuldade, irmãos, com a transmissão da nossa celebração. E só para dizer aos irmãos, há poucos dias, há pouco tempo eu adquiri para a nossa igreja os livros do TLC. Foi mandado para nós, chegou no correio, no dia seguinte retornou. Quando eu fui lá, já está de volta. Já encontraram retornando. Nós adquirimos, irmãos, uma nova câmera para nossa filmagem. Ela veio, mas retornou. Então, queridos, nós precisamos orar. Nós estamos numa grande batalha. Nossa igreja tem um propósito. Propósito do Senhor: salvar vidas, ganhar almas. Mas tem quem não quer aceitar isto. Tem quem não aceita isto. E ele está investindo de todas as maneiras para nos desanimar. Mas não vamos desanimar. Vamos avançar. Amém? Vamos avançar. Amém? Então quem puder, sexta-feira, venha. Vamos estar aqui das 22 até meia-noite, celebrando ao Senhor, clamando ao Senhor. Quem não puder, não venha não. Mas se você puder, venha, para a gente poder celebrar ao Senhor. Pai querido, leva-nos em paz aos nossos lares. Abençoa, Pai, os nossos irmãos, meus queridos, numa semana de muitas bênçãos, Pai. Seja fortalecendo os teus filhos, Pai. Conceda vitórias, Pai, sobre as lutas. Vitórias sobre enfermidades. Vitória, ó Deus, conceda muitas vitórias. Prosperidade. Bênçãos, ó Deus. Pai amado, abençoe os nossos missionários que vão retornar a São Paulo. Dá uma viagem feliz. Abençoa o ministério dos teus servos, com toda a sua equipe. Ó Deus, continua sustentando por teu poder e glória. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. E fortaleça-nos mais e mais, para continuarmos na tua presença. Que o teu grande amor, que a graça maravilhosa de Jesus, o teu Filho amado, e as consolações do teu Santo Espírito, seja com toda a tua igreja aqui reunida, e com todo o teu povo, Pai, diante do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém.